Você já percebeu quanta energia desperdiça com preocupações inúteis, conversas vazias e distrações que não levam a lugar nenhum? O mundo em que vivemos nos pressiona a reagir rápido, a opinar sobre tudo e a preencher cada silêncio com palavras sem propósito. Mas e se você escolhesse um caminho diferente e se parasse de se preocupar com o que está fora do seu controle, falasse? Apenas quando realmente tivesse algo a dizer e direcionasse sua energia para o que de fato faz a diferença. A verdadeira força não está em fazer mais, mas em fazer melhor. Hoje vamos falar sobre como eliminar o excesso de ruído mental, comunicar-se com intenção e focar sua atenção no que realmente impulsiona sua vida para frente. Se conseguir dominar esses 3 princípios, você não apenas verá mudanças, mas sentirá uma transformação real acontecendo dentro de você. E para marcar esse momento, quero que escreva nos comentários hoje: avanço com a força de Stó. Essa não é apenas uma frase. É um compromisso. Um lembrete do poder que existe dentro de você. Quanto mais repetir, mais essa ideia se fortalecerá na sua mente. Porque as palavras que você escolhe para si têm o poder de transformar sua realidade. Agora é com você. Absorva essa ideia na sua mente. E mais importante, coloque em prática. Vamos começar. Número 1. Pensamentos são apenas pensamentos, não fatos. Pensamentos são apenas pensamentos, não fatos. Já percebeu como os pensamentos podem parecer tão reais que acabamos acreditando neles? Sem questionar, nos deixamos levar, os tomamos como verdades absolutas e, sem perceber, ficamos presos em um turbilhão de emoções. Um pensamento negativo, por exemplo, pode gerar ansiedade e nos fazer acreditar que o pior cenário é inevitável. Mas, e se não fosse? E se os pensamentos fossem apenas isso? Eventos passageiros na mente como nuvens, cruzando o céu. Eles não são. Não são verdades absolutas, apenas interpretações momentâneas. Esse fenômeno é chamado de fusão cognitiva, quando nos identificamos tanto com nossos pensamentos que acreditamos que eles definem quem somos. Se pensamos um fracasso, automaticamente sentimos que é verdade. Se surge a ideia, nunca vou conseguir, agimos como se fosse uma profecia inevitável. Mas aqui está a verdade. Pensamentos não são fatos. Eles são apenas mentais, muitas vezes influenciadas por emoções passageiras, experiências antigas ou associações inconscientes. O que pensamos nem sempre reflete a realidade. Os estoicos já sabiam disso. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que não são os eventos que nos afetam, mas, sim, a interpretação que damos a eles. O sofrimento não vem do mundo exterior, mas da história que contamos a nós mesmos sobre o que acontece. Um pensamento por si só não tem poder. Somos nós que escolhemos dar ou não importância a ele. Os estoicos praticavam a separação entre o que está sob nosso controle e o que não está. E aqui está um ponto essencial. Pensamentos surgem espontaneamente, mas podemos observá-los sem nos deixar arrastar por eles. Como aplicar isso na vida real? Reconheça seus pensamentos, sem se identificar com eles. Em vez de dizer, isso é verdade, diga a si mesmo, olha, essa ideia apareceu de novo. Pense neles como nuvens passando. Não são permanentes, não são. Você questione seus pensamentos. Pergunte-se, isso é realmente verdade? Tenho provas concretas ou é só uma suposição? Esse pensamento me ajuda ou apenas me faz sentir pior? Criar essa distância reduz o impacto da mente reativa. Dome aos pensamentos em vez de dizer, sou um fracasso. Reformule, para estou tendo o pensamento de que sou um fracasso. Parece um detalhe pequeno, mas essa mudança enfraquece o poder que eles têm sobre você. Lembre-se de que pensamentos não exigem ação imediata. Só porque sua mente diz, não sou bom o suficiente, não significa que você precise aceitar isso como verdade ou agir com base nisso. Deixe passar. Imagine que está em uma estação de trem, e seus pensamentos são os trens que passam. Alguns são tranquilos, outros desconfortáveis.
alguns assustadores, mas você não precisa embarcar em nenhum deles. Pode apenas observá-los e deixá-los ir, e a atenção plena são ótimos. Aliados para isso, observar a respiração, focar no momento presente e perceber que os pensamentos vê e vão sem precisar. Se apegar a eles é um exercício poderoso. Com o tempo, você desenvolverá a capacidade de escolher em quais pensamentos prestar atenção e quais ignorar. No final das contas, a maior lição é esta: você não é sua mente. Os pensamentos aparecem, mas não controlam você, a menos que você permita. Quando você entende isso, a ansiedade diminui, a ruminação perde a força e você se sente mais livre. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa, pode escolher. E essa é uma das maiores liberdades que podemos conquistar. 2A. A força de quem não precisa provar nada. Força de quem não precisa provar nada. Falar é fácil. O mundo em que vivemos nos ensinou que quem fala mais tem mais poder, que responder rápido demonstra inteligência, e que o silêncio é um sinal de fraqueza. Mas e se tudo isso estivesse errado, e se o verdadeiro poder estivesse na verdade naquilo que escolhemos? Não dizer. Arthur Schopenhauer entendeu isso perfeitamente. Muitas vezes a maior sabedoria está no silêncio, na força de não reagir impulsivamente, na paciência de escutar, sem pressa de opinar, na disciplina de controlar o próprio ego, quando tudo dentro de você quer se manifestar. O problema é que a maioria das pessoas não ouve para entender, mas para responder. Enquanto alguém fala, já estão preparando o próximo argumento. O silêncio, por outro lado, permite enxergar além das palavras. Ele nos dá a chance de perceber as intenções ocultas, as emoções disfarçadas e até mesmo as inseguranças por trás do discurso de alguém. Mas silêncio não é passividade. Ele não significa submissão, nem fraqueza. O silêncio bem usado é uma ferramenta poderosa, capaz de trazer clareza e controle em situações onde os outros se perdem na agitação e no impulso durante um conflito. Quem mantém a calma tem a vantagem diante de uma provocação. Quem não reage imediatamente retém o poder em um mundo onde todos querem falar ao mesmo tempo. Quem sabe quando se calar se destaca. Os estoicos sabiam disso há séculos. Marco Aurélio escreveu que a alma se fortalece quando permanece tranquila, diante do barulho do mundo. Nem tudo precisa ser respondido, nem todo ataque merece defesa, nem toda situação exige uma explicação. O silêncio pode ser mais eloquente do que qualquer palavra. Muitas batalhas se vencem, não com discursos, mas com a ausência deles. Quando você não reage ao que não merece sua energia, deixa que o ruído se consuma sozinho. Quando você escolhe observar, em vez de se apressar para falar, vê o que os outros não percebem. E quando você aprende a se sentir confortável com o silêncio, descobre que nunca precisou provar nada para ninguém. O maior desafio não é falar bem, mas saber quando não falar em um mundo que grita. Quem escolhe o silêncio domina. Então, antes de preencher o próximo vazio com palavras desnecessárias, pare e pergunte a si mesmo: isso realmente precisa ser dito? Ou será que o silêncio já diz tudo? 3. Em quem você tem focado sua atenção? Quem você tem focado sua atenção? Foi essa a pergunta que o mentor de Cícero lhe fez, e bastou para transformar sua visão de mundo até aquele momento. Assim como a maioria das pessoas, ele passava grande parte do tempo analisando o que acontecia ao seu redor. Política, economia, sorte dos outros, circunstâncias externas, mas percebeu algo essencial: enquanto continuasse olhando para fora, sua própria vida não mudaria. O verdadeiro progresso nunca vem quando sua atenção está voltada para o externo. Ele acontece quando você decide olhar para dentro e trabalhar no que realmente está sob seu controle. É fácil cair na armadilha de culpar o mundo pelas dificuldades. Pensar que se as condições fossem diferentes, se tivéssemos mais recursos, se as pessoas ao nosso redor fossem mais compreensivas, então poderíamos avançar. Mas a realidade é que as condições nunca serão perfeitas. Sempre haverá desafios, sempre haverá algo contra você, se você espera que o mundo se alinhe.
Para que sua vida melhore, vai passar a vida esperando a mudança verdadeira. Começa dentro de você. Não importa quantas oportunidades existam, se você não estiver preparado para aproveitá-las, não importa quantos contatos tenha, se você não for capaz de oferecer algo de valor, não importa quantas vezes reclame da injustiça do mundo, se você não estiver tomando nenhuma atitude para melhorar sua própria situação. A diferença entre quem cresce e quem fica estagnado não está nas circunstâncias, mas na forma como cada um decide enfrentá-las. Quando você foca em si mesmo, tudo ao redor perde o poder de te controlar. Você para de se preocupar com quem tem mais vantagens porque entende que isso não define seu destino para de se comparar com os outros, porque percebe que seu único verdadeiro referencial é você mesmo. Para de desperdiçar energia em reclamações e começa a investir essa energia no que realmente importa: sua evolução. O estoicismo ensina exatamente isso. Concentre-se no que pode controlar e libere o que está fora do seu alcance. Marco Aurélio dizia que nossa felicidade e bem-estar dependem da qualidade de nossos pensamentos, e não do que acontece ao nosso redor. Você não pode controlar as escolhas dos outros, mas pode escolher como reage a elas. Não pode mudar o passado, nem prever o futuro, mas pode decidir o que faz no presente. Não pode evitar os desafios da vida, mas pode se preparar para enfrentá-los com força e serenidade. Então a pergunta que realmente importa é em que você está investindo seu tempo. Quantas horas do seu dia são dedicadas a melhorar suas habilidades, fortalecer sua mente, cuidar do seu corpo e construir algo significativo? Ou será que está gastando sua energia em distrações, comparações e reclamações vazias? Porque a verdade é simples: cada minuto que você passa olhando a vida dos outros é um minuto perdido na construção da sua própria leia. Mas aprenda algo novo todos os dias, cuide do seu corpo, desenvolva disciplina, trabalhe em projetos que te aproximem das suas metas. Pare de desperdiçar energia com o que não soma. Você não precisa da aprovação dos outros para evoluir. Não precisa de condições perfeitas para começar. Tudo o que você precisa é decidir investir em si mesmo e seguir avançando. Independentemente dos obstáculos, quando você muda seu foco, sua vida muda. Em vez de se preocupar com o que os outros têm, você começa a construir o que é seu. Em vez de reclamar das dificuldades, se pergunta: o que pode fazer para melhorar? Em vez de esperar que o mundo te entregue algo, você começa a criar o seu próprio caminho. E quando isso acontece, você percebe que o poder sempre esteve em suas mãos. Sempre esteve. Você só precisava mudar sua perspectiva. 4. O poder de focar. O poder de focar no que te faz crescer. Que te faz crescer. Quando a mente se prende a pensamento sobre uma pessoa, é fácil cair em um ciclo de lembranças, emoções e suposições. Mas aqui está a verdade. O que você alimenta na sua mente cresce. Se você continua reforçando esses pens, eles se tornam cada vez mais difíceis de controlar. Mas se decidir redirecionar sua atenção para algo maior, algo que realmente te impulsione aos poucos, esses pensamentos perderão a força. Isso não significa ignorar o que você sente, mas se treinar sua mente para não ficar presa em um ciclo que não leva a lugar nenhum. Toda vez que perceber sua mente vagando para onde não deve, pare. Não se critique, não se sinta mal por isso. Apenas observe e conscientemente mude de direção, em vez de mergulhar no passado. Pergunte a si mesmo: como posso usar essa energia para me aproximar dos meus objetivos? Essa é a chave. A mesma energia que desperdiçamos com pensamentos inúteis poderia estar sendo usada para construir algo, para crescer, para avançar. No começo pode parecer difícil, quase impossível. O cérebro está acostumado a seguir os mesmos caminhos, os mesmos padrões, mas a neurociência prova que a mente é com repetição e prática. Você pode reprogramar seus pensamentos, criar novos caminhos mentais, e o que antes te prendia com o tempo perderá o poder sobre você.
Não é uma questão de reprimir emoções, mas de reformular a forma como você lida com elas. Não veja isso como uma batalha contra sua mente, mas como um processo de reeducação. Quando perceber que está desviando o foco, traga sua atenção de volta. Não uma vez. Todas as vezes que for, nem sempre será fácil. Haverá dias em que parecerá natural e outros em que será um desafio. Mas a consistência muda tudo. O estoicismo ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos, se você continuar permitindo que sua mente se perca em distrações e pensamentos improdutivos. Nunca terá liberdade mental. Mas com disciplina e prática, essa liberdade é alcançável. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que damos a elas. Se você vê sua situação como um problema, ela será um obstáculo. Mas se decidir enxergá-la como uma oportunidade de crescimento, essa mesma circunstância se transforma em um trampolim para algo maior. Por isso, faça da reorientação um hábito. Não basta tentar uma ou duas vezes, é um compromisso com você mesmo. Defina suas metas. Escreva-as toda vez que sua mente começar a divagar. Tome uma ação concreta para se aproximar delas. Leia algo que agregue valor. Pratique uma habilidade. Visualize-se conquistando. O que deseja. O importante é ensinar à sua mente que existe um caminho melhor. E com o tempo você notará algo poderoso. Não apenas esses pensamentos perderão a força, mas você começará a sentir um controle real sobre sua vida. A sensação de construir algo, de ter domínio sobre si mesmo, é infinitamente mais satisfatória do que qualquer lembrança do passado. Então comprometa-se. Treine sua mente para focar no que realmente importa. Pare de desperdiçar tempo com o que não soma. Use cada pensamento como uma oportunidade para crescer, porque no fim, a direção da sua vida é definida pelo lugar onde você escolhe focar sua atenção. 5. A arte de aceitar e seguir em frente. A vida. A arte de aceitar e seguir em frente. Nunca será um caminho previsível. Ela não se molda aos nossos desejos, nem nos dá garantias de que tudo sairá conforme o planejado. Em algum momento todos enfrentamos desafios, perdas e incertezas. Mas o que realmente nos faz sofrer não são os acontecimentos em si, e sim nossa resistência a eles. Passamos tanto tempo presos ao "isso não deveria ter acontecido", ou "e se as coisas tivessem sido diferentes", que nos esquecemos de lidar com o que realmente importa. O agora. O problema não é o que acontece, mas a forma como reagimos. Aceitar a realidade não significa desistir, muito menos se formar. Significa parar de desperdiçar energia, lutando contra o inevitável. A dor faz parte do processo. O imprevisto faz parte do jogo. A vida não vai esperar que estejamos prontos, nem vai nos proteger de falhas ou frustrações. Mas podemos escolher como enfrentar cada situação. E essa escolha define tudo. A verdadeira força não está em evitar a dor, mas em seguir em frente. Apesar dela, a resiliência não é apenas suportar o peso das dificuldades, é aprender com cada golpe, crescer com cada queda e transformar obstáculos em combustível para avançar. Você pode se prender ao que perdeu ou usar essa perda como um impulso para um novo caminho. Pode se lamentar pelo que não deu certo ou usar a experiência para não repetir os mesmos erros. Pode viver frustrado com o que não pode mudar ou aceitar e se adaptar da melhor maneira possível. Os estoicos entenderam essa verdade há séculos. Marco Aurélio escreveu: "Se algo externo te machuca, a dor não vem do evento em si, mas da sua interpretação sobre ele. Ou seja, o que te fere não é o que acontece, mas a história que você conta a si mesmo sobre o que aconteceu. E essa história você pode reescrever. Você não tem controle sobre muitas coisas na vida. Não pode evitar todas as dificuldades. Não pode mudar o passado, mas pode decidir o que fazer com tudo isso. Então, em vez de perguntar isso comigo, Zênia, pergunte o que
Posso aprender com isso: a vida não é feita apenas de momentos bons. Mas você é capaz de enfrentar qualquer momento difícil. E no final, não será a ausência de problemas que definirá sua força, mas a forma como escolheu superá-los. 6. Pare. Pare de buscar a aprovação dos outros, de buscar a aprovação dos outros. Você já percebeu quanto tempo e energia desperdiça tentando controlar a forma como os outros te enxergam? Talvez sem perceber. Você mede suas palavras para evitar julgamentos, ajusta seu comportamento para ser aceito, ou esconde partes de quem realmente é para não desagradar. Mas por mais que tente, nunca terá controle sobre a percepção dos outros. Cada pessoa vê o mundo através de suas próprias experiências, inseguranças e crenças. Você pode agir com a melhor das intenções, e ainda assim ser criticado, mal interpretado ou subestimado, e se sua felicidade depender da externa, você nunca será livre. A busca pela aprovação é uma armadilha no início. Parece inofensiva. Você quer ser querido, respeitado, reconhecido. Mas com o tempo essa necessidade se torna uma prisão. Você se força a atender expectativas que nem são suas. Vive em função do que os outros pensam e perde sua autenticidade no processo. E o mais irônico, mesmo se conseguir agradar a todos, nunca será suficiente. Sempre haverá alguém que não concorda com você, que não entende seu valor, ou que simplesmente não gosta de quem você é. Então, por que continuar tentando controlar o incontrolável? Os estoicos já ensinavam essa verdade há séculos. Não podemos controlar a opinião dos outros, mas podemos controlar como reagimos a ela. Epicteto dizia que preocupar-se com o que os outros pensam é uma forma de escravidão, pois coloca nosso valor nas mãos de terceiros. A verdadeira liberdade surge quando você para de buscar validação externa e começa a viver de acordo com o que realmente importa para você. Seus valores, suas escolhas, seu próprio caminho. Pense em quantas vezes você já deixou de falar algo por medo da reação alheia. Quantas vezes fingiu concordar só para evitar conflitos. Quantas vezes reprimiu seus desejos para não decepcionar ninguém. Mas a pergunta é: até quando? Se você continua vivendo para ser aceito pelos outros, nunca será aceito por si mesmo. Liberte-se dessa necessidade. Seja quem você realmente é, sem pedir permissão. Porque no fim das contas, a única aprovação que realmente importa é a sua. 7. O silêncio como caminho para a clareza e o propósito. O mundo nunca se. O silêncio como caminho para a clareza e o propósito cala. Desde o momento em que acordamos até a hora em que dormimos, estamos cercados por ruídos, informação incessante, notificações constantes, opiniões alheias, sempre que surge um instante de pausa. Rapidamente o preenchemos com telas, conversas superficiais, distrações que nos afastam do que realmente importa a nós mesmos. Mas se nunca fazemos espaço para o silêncio, como podemos saber o que realmente queremos? Como podemos escutar nossa própria voz, se estamos sempre ocupados, ouvindo as vozes dos outros? O silêncio não é um vazio. É um espaço onde a mente pode respirar, onde novas ideias podem surgir, onde as respostas que buscamos há tanto tempo finalmente aparecem. É na quietude que podemos nos perguntar: estou vivendo de acordo com o que realmente quero, ou apenas reagindo às expectativas dos outros? Sem barulho, sem distrações. Apenas você e seus pensamentos, e é exatamente isso que assusta tantas pessoas. O silêncio obriga a enfrentar dúvidas e questionamentos que preferimos ignorar. Nos coloca cara a cara com nossas inseguranças, nossas contradições, nossas verdades, mas, ao invés de temê-lo, deveríamos vê-lo como uma ferramenta poderosa. Porque é nele que encontramos o que realmente faz sentido para nós. Talvez você esteja perseguindo um objetivo que nunca foi seu de verdade. Talvez esteja seguindo um caminho apenas porque alguém disse que era o certo. Talvez esteja vivendo no piloto automático sem nunca parar para refletir se essa é realmente a vida que deseja. Mas quando você se permite estar em silêncio,
começa a enxergar tudo com mais clareza. Os estoicos entendiam. Bem, isso Seca dizia que de tempos em tempos devemos nos retirar do barulho do mundo para refletir sobre nossa própria vida. Isso não significa se afastar de tudo permanentemente, mas sim criar momentos para se perguntar se está vivendo com intenção ou apenas sendo levado pelo fluxo. Se não fazemos essas pausas, corremos o risco de passar anos correndo atrás de coisas que no fim nem nos preenchem. A verdade é que as respostas que buscamos não estão fora. Mas dentro de nós, você não precisa da aprovação dos outros para saber o que é certo. Não precisa que alguém valide suas decisões. O que você precisa é aprender a se ouvir. E isso só acontece quando você cria espaço para reflexão. Não precisa ser uma meditação formal, ou um retiro no meio da natureza pode ser algo simples. Desligue o celular por alguns minutos, se afaste do barulho, fique em silêncio consigo mesmo, e então pergunte-se: estou onde quero estar? Estou indo na direção certa? Minhas decisões estão alinhadas com o que realmente importa para mim? As respostas não vêm imediatamente, mas com o tempo elas surgem. E quando surgirem, confie nelas. O silêncio não é um vazio, é um refúgio. É nele que você distingue o que realmente deseja daquilo que foi imposto a você, é nele que você percebe o que vale a pena e o que não passa de distração. Então, não fuja do silêncio, não preencha cada momento com ruído, apenas para evitar a desconfortável verdade que sua mente tem a dizer. Porque é nesse desconforto que existe de crescimento. É nesse espaço de introspecção que você encontra a direção. E quando aprende a se conectar com o silêncio, descobre que ele não é a ausência de algo. Ele é a presença de tudo o que realmente importa. 8. O deixador. Falar silêncio que cura. Vivemos fugindo. Ocupamos cada minuto do dia com distrações. Música, redes sociais, conversas sem sentido. Não porque gostamos do barulho, mas porque temos medo do que pode surgir no silêncio. Porque o silêncio nos força a encarar o que evitamos sentir. A dor que ignoramos não desaparece. Ela se esconde, se transforma em tensão no corpo, em insônia, em decisões impulsivas, nos faz reviver o passado ou nos preocupar com um futuro que ainda nem chegou. E se nunca damos espaço para ouvir o que carregamos dentro, como podemos nos curar? O silêncio pode parecer desconfortável no começo. Ele traz à tona emoções que tentamos sufocar, pensamentos que evitamos. Mas, e se em vez de fugir apenas parássemos para escutar sem distrações, sem tentar consertar tudo imediatamente? Apenas sentindo a cura acontece. Quando paramos de resistir, não se trata de apagar a dor, mas de dar a ela um lugar para existir sem medo. Não significa sofrer mais, significa sofrer com consciência. Os estoicos ensinavam que não é o que acontece que nos causa sofrimento, mas como lidamos com isso. Marco Aurélio escreveu que a dor só nos fere quando a deixamos nos dominar por dentro. O que acontece se, em vez de lutar contra o que já passou, apenas aceitamos o que está presente? Se olhamos para nossas feridas como algo a ser compreendido, e não como um peso a ser carregado para sempre. O silêncio é o espaço onde esse entendimento surge. Sem a interferência do ruído externo, podemos nos perguntar: por que essa dor ainda está aqui? O que posso aprender com isso? Como posso seguir em frente sem carregar esse peso? E na maioria das vezes, a resposta não vem do pensamento, vem da própria aceitação. Você não precisa desaparecer do mundo para experimentar essa cura. Pequenos momentos de silêncio ao longo do dia já são um recomeço. Minutos sem distrações podem trazer mais clareza do que horas de tentativas frustradas de esquecer o que dói. Quando você permite que o silêncio preencha os espaços, algo muda. O que parecia insuportável começa a perder força. O que parecia confuso começa a se organizar. O que parecia um sofrimento sem fim se transforma em aprendizado. A cura não acontece em um instante, mas toda vez que você escolhe parar e sentir, está um passo mais perto da libertação. O silêncio não é ausência, é presença.
É onde você finalmente pode começar a se reconstruir. 9. Silencie o estresse. A silencie o estresse. A paz está na quietude. Paz está na quietude. O estresse se infiltra em cada canto da nossa vida. Está presente no corpo, na mente e nas decisões que tomamos. Quando estamos exaustos, nos acostumamos a viver em um estado constante de alerta com pensamentos acelerados, uma pressão que nunca desaparece completamente. Mas o estresse não vem apenas do que acontece ao nosso redor. Ele nasce principalmente da nossa incapacidade de fazer pausas. Vivemos cercados por ruídos, notificações, cobranças e preocupações que nos mantêm tensos o tempo todo. Mal abrimos os olhos de manhã e já estamos verificando mensagens, planejando o dia, antecipando problemas, antes mesmo que eles surjam. E no meio disso tudo, esquecemos do essencial. O silêncio não é um luxo, é uma necessidade. Estudos mostram que momentos de quietude reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O simples ato de estar em um ambiente sem ruídos, sem distrações, permite que o sistema nervoso desacelere, que a respiração se aprofunde e que o corpo saia do estado constante de tensão. É como dar um descanso à mente depois de horas correndo sem parar. Quando você se permite ficar em silêncio, mesmo que por poucos minutos, algo muda os pensamentos. Deixam de atropelar uns aos outros, a mente para de reagir impulsivamente a cada estímulo. Aquela sensação de aperto no peito começa a diminuir. É um reset mental. Uma pausa que te ajuda a ver as coisas com mais clareza. O que antes parecia esmagador perde a intensidade, o que parecia urgente talvez nem seja tão importante assim. O silêncio traz perspectiva. Ele te devolve o controle sobre sua mente. Os estoicos ensinavam que a maior parte das nossas preocupações não vem dos acontecimentos em si, mas da maneira como os interpretamos. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te perturba, a dor não vem do evento em si, mas da sua percepção sobre ele. No silêncio, você pode observar seus pensamentos sem ser dominado por ele. Eles podem perceber quando está exagerando um problema, pode notar quando uma situação está tomando mais do seu equilíbrio do que deveria, e nessa observação encontra liberdade. Não espere estar completamente esgotado para buscar o silêncio, faça dele um hábito diário, pouco a pouco. 5 minutos sem falar, sem música, sem distrações. Ao acordar, um momento de quietude antes de dormir, um respiro no meio do dia. Apenas para fechar os olhos e desconectar. Isso não é perder tempo, é dar à sua mente o que ela precisa para permanecer forte. O estresse não desaparece com mais barulho, com mais distração. Ele se dissolve quando você aprende a encontrar paz na quietude, quando para de preencher cada segundo com estímulos desnecessários e se permite simplesmente estar. Porque no silêncio você não apenas descansa, você se reencontra consigo mesmo. E essa é a melhor resposta para o caos da vida. 10. Fale menos demais. O poder de escolher suas palavras. Fale menos, diga mais. Palavras são como flechas, uma vez lançadas não podem ser recuperadas, mas ainda assim, muitas vezes falamos sem pensar. Como se o silêncio fosse um inimigo a ser evitado. A realidade, no entanto, é outra. O silêncio é um aliado poderoso. Quem sabe usá-lo tem tempo para refletir, para medir suas palavras, para evitar dizer algo que não pode ser desfeito. Muitas vezes, o que não é dito tem mais impacto do que um mar de palavras jogadas ao vento. Dominar a pausa, a comunicação. Quantas vezes já falamos no impulso e depois sentimos o peso do que dissemos? Um comentário precipitado, uma opinião não solicitada, uma frase desnecessária. Tudo isso pode se voltar contra nós. Não se trata de evitar falar, mas de aprender a falar com intenção. Dizer menos não significa dizer pouco. Significa escolher melhor o que dizemos. Palavras bem selecionadas têm um peso que nenhum excesso de conversa pode igualar. O estoicismo que controle sobre nós mesmos inclui
O controle sobre nossas palavras. Epicteto dizia que temos 2 orelhas e apenas uma boca. Porque devemos ouvir mais do que falamos. Um sábio não é aquele que diz tudo o que pensa, mas aquele que pensa antes de dizer. O excesso de palavras dilui sua força quando alguém fala sem parar. As pessoas deixam de escutar. Mas quando alguém escolhe suas palavras com precisão, cada uma delas tem um impacto maior. As pessoas que realmente inspiram não são aquelas que enchem o ar com frases vazias, mas aquelas que sabem quando falar e quando se calar. O silêncio nos dá tempo para pensar. Ele nos permite observar a situação, entender nossas emoções e responder com sabedoria, em vez de reagir por impulso. Uma pausa bem colocada pode transmitir mais autoridade do que um discurso inteiro. Nem todo momento precisa ser preenchido com palavras. Às vezes o silêncio é a resposta mais poderosa nos momentos certos. Falar menos significa falar melhor em uma discussão. O silêncio pode evitar um conflito desnecessário em um discurso. Uma pausa pode capturar a atenção do público em uma conversa significativa. Um momento de reflexão pode dar mais peso às palavras. Saber quando falar e quando se calar é uma habilidade que transforma. A maneira como nos comunicamos e aprender a escolher nossas palavras é um processo. Não significa reprimir nossa voz, mas usá-la com sabedoria antes de falar. Pergunte-se: isso é necessário? Isso é útil? Isso é verdadeiro? Se a resposta for não, talvez o silêncio seja a melhor escolha. Uma palavra dita sem pensar pode destruir relacionamentos, causar mal-entendidos ou prejudicar uma reputação. Por outro lado, uma palavra bem escolhida pode inspirar, curar e fortalecer laços em um mundo onde todos querem ser ouvidos. O verdadeiro poder está com aqueles que sabem escutar. Não se trata de falar mais alto, mas de falar melhor. Se nossas palavras forem poucas mas significativas, terão muito mais impacto. Se falarmos com propósito, e não por hábito, as pessoas realmente prestarão atenção. Você não precisa provar o que sabe, com um fluxo interminável de palavras. O verdadeiro sinal de sabedoria é ter autocontrole, até na forma de se expressar. Então, da próxima vez que sentir o impulso de falar sem pensar, lembre-se. O silêncio também é uma opção. Falar menos e pensar mais. É um sinal de inteligência, maturidade e controle. Porque a verdadeira força não está em falar sem parar, está em saber quando realmente vale a pena falar. 11. Progresso não progresso. Não perfeição. O poder de seguir em frente. Perfeição. O poder de seguir em frente à perfeição é um mito. Nos fizeram acreditar que ela é o padrão a ser alcançado, o objetivo final, a prova de que somos bons o suficiente, mas na realidade, a perfeição é um horizonte que nunca se alcança. Toda vez que você acha que está perto, ela se afasta um pouco mais. Não importa o quanto você se esforce, sempre haverá algo a melhorar, algo que poderia ter sido feito de outra forma, uma sensação de que ainda não está pronto, e essa é a armadilha. Se você esperar ser perfeito para agir, nunca fará nada. O que realmente importa não é a perfeição, mas o progresso. Crescer um pouco a cada dia tem muito mais valor do que buscar um ideal inatingível. Pense nisso: o que faz a diferença na vida de alguém? Aqueles que seguem avançando mesmo com falhas, ou aqueles que ficam paralisados esperando o momento perfeito? A resposta é clara: quem aprende com os erros, quem segue em frente, apesar das dificuldades, quem escolhe melhorar, em vez de apenas planejar. Esses são os que realmente constem algo. O estoicismo nos ensina que o controle absoluto é uma ilusão. Você não poar cada detalhe. A externa. Marco Aurélio dizia que o que realmente nos pertence são nossos pensamentos, nossas ações e nossa atitude. Você não pode garantir a perfeição, mas pode garantir o esforço. E isso é o verdadeiro poder. A busca pela perfeição gera dúvida, insegurança e frustração. Já o progresso gera liberdade quando você entende que não precisa ser
Impecável começa a enxergar valor em cada pequeno avanço. Você para de se punir pelos erros e passa a aprender com eles. Para de se comparar com os outros e passa a medir seu crescimento com base no que você era ontem. Essa é a mentalidade que realmente te leva longe. Nenhuma jornada tem um ponto final perfeito. O verdadeiro objetivo não é chegar impecável ao final, mas evoluir continuamente ao longo do caminho. Se olhar para trás, verá que muitas das coisas que hoje domina começaram como um grande desafio. A primeira vez que tentou algo, você errou, hesitou, tropeçou, mas continuou. Se tivesse esperado estar perfeito desde o início, nunca teria começado. Isso vale para tudo: aprender uma habilidade, iniciar um projeto, transformar sua vida. A ação imperfeita sempre vale mais do que a paralisia pelo medo de errar. O medo da imperfeição nos impede de falar por medo de dizer algo errado, nos impede de criar por medo da crítica, nos impede de tentar, porque acreditamos que ainda não somos bons o suficiente. Mas ninguém se torna excelente da noite para o dia. Toda habilidade, toda conquista, toda grande transformação é fruto de pequenos avanços diários. Pense em alguém que quer escrever um livro, mas nunca começa porque acha que suas palavras ainda não são perfeitas. Ou alguém que quer treinar, mas não começa porque não tem a rotina ideal. Ou alguém que quer aprender um idioma, mas nunca fala por medo de errar. Todos eles estão presos no mesmo ciclo, esperando o momento ideal, enquanto a oportunidade de crescer passa diante deles. A vida não é sobre fazer as coisas perfeitamente. É sobre fazer com constância. O que realmente importa não é chegar ao destino sem falhas, mas caminhar todos os dias aprendendo e melhorando ao longo do caminho. Cada erro te ensina algo. Cada tentativa te dá mais experiência. Então pare de exigir perfeição de si mesmo e comece a exigir movimento. Celebre seus avanços, menores que sejam. Valorize o que aprendeu, em vez de focar no que ainda falta. Cada passo que você dá é uma vitória. Cada esforço é uma prova de que você continua avançando. Não deixe que o medo de errar te impeça de agir. Você não precisa ser perfeito para começar, só precisa ter coragem de dar o primeiro passo e compromisso para continuar caminhando. Porque a verdadeira grandeza não está em ser impecável, está em ser implacável. 12. Olhe para si mesmo e reflita sem olhe para si mesmo. Desculpas sem justificativas, sem histórias reconfortantes que aliviem sua consciência por um momento. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Você realmente está onde queria estar? Se sua resposta for, não pergunte-se qual parte disso é sua responsabilidade. É fácil culpar o destino, as circunstâncias, as pessoas ao seu redor. Mas e se, em vez de olhar para fora, você começasse a olhar para dentro? Porque é aí que o verdadeiro progresso começa. Isso não significa se punir, se afogar em culpa, ou se enxergar como um fracasso. Significa ter coragem para reconhecer o que não está funcionando e decidir fazer algo a respeito. Porque se você não fizer, ninguém fará por você. Ser honesto consigo mesmo dói. Significa aceitar que talvez você não tenha se esforçado o suficiente, que deixou oportunidades escaparem, que se conformou com menos do que é capaz de conquistar, que permitiu que seus medos, sua preguiça ou suas desculpas ditasse sua vida. Mas essa dor é necessária, porque somente quando aceitamos a realidade sem ilusões é que podemos começar a mudá-la. O estoicismo ensina que não controlamos tudo o que acontece ao nosso redor, mas controlamos como reagimos. Epicteto dizia que não são as circunstâncias que nos fazem sofrer, mas a forma como as interpretamos. Se você vê sua vida como uma coleção de injustiças que te impediram de avançar, continua preso nelas, mas se enxergar cada momento como uma escolha que pode ser mudada, você recupera o poder sobre sua própria vida. A chave não é culpa, é responsabilidade. Então, pergunte-se: quais aspectos da minha vida estão me segurando? Quais hábitos, pensamentos ou atitudes me mantêm preso no mesmo lugar? Talvez você reclame da falta de tempo, mas gaste horas em distrações inúteis. Talvez diga que quer mudar,
mas evita qualquer coisa que te tire da sua zona de conforto. Talvez sonhe com um futuro melhor, mas continua repetindo os mesmos erros se quer avançar. Pare de se enganar. Não dá para mudar aquilo que você se recusa a enxergar. Se seus relacionamentos estão cheios de conflitos, talvez o problema não sejam sempre os outros. Se você sente que nunca alcança seus objetivos, talvez não tenha sido tão constante quanto acredita. Se falta motivação, talvez você ainda não tenha encontrado um propósito real. Olhe para si mesmo com sinceridade e pergunte sem medo o que na minha vida está sob minha responsabilidade mudar. Mas ser honesto consigo mesmo não significa apenas reconhecer suas falhas. Também significa enxergar suas forças, identificar no que você é bom, reconhecer o que já conquistou, perceber quais recursos já possui para continuar crescendo. Você não é um fracasso. Não está condenado a continuar. Igual você tem capacidade. Você tem escolha. Você tem poder. Mas nada disso importa. Se você não tiver coragem para encarar a verdade e agir, refletir sem agir não muda nada. Não adianta perceber o que está errado. Se você não fizer nada para mudar, você não precisa resolver tudo de uma vez, mas precisa dar o primeiro passo. Talvez seja abandonar um hábito que te faz mal, talvez seja começar a aprender algo novo. Talvez seja se afastar de pessoas que só te puxam para trás. O que quer que seja, comece e não espere pelo momento perfeito. Não espere ter tudo claro antes de agir. A clareza vem com o movimento. A confiança nasce de pequenas vitórias. A transformação pessoal não é um evento, é um processo. E esse processo começa quando você tem a coragem de se olhar no espelho e dizer a verdade. Então, pare de esperar que sua vida mude sozinha. Ela não vai, a vida não melhora. Porque sim, a vida melhora quando você decide melhorá-la. Seja honesto consigo mesmo. Identifique o que não está funcionando e tenha a coragem de mudar. Porque no fim das contas, a única pessoa que pode transformar sua vida é você. 13. O que sustenta uma vida forte sua mente é o que sustenta uma vida forte solo, onde sua realidade cresce. Se você a enche de dúvidas, medo e negatividade, isso é o que colherá. Mas se plantar pensamentos de crescimento, aprendizado e autodisciplina, sua vida tomará outro rumo. O que você consome mentalmente define sua forma de ver o mundo e de reagir a ele. O que você está lendo, que tipo de conversas está tendo, aonde está direcionando sua atenção todos os dias. A mente é como um músculo. Se você a exercita com conhecimento útil, questionamento e inspiração, ela se fortalece. Mas se a negligencia, ela enfraquece e você acaba preso em ciclos de pensamentos automáticos que não te levam a lugar algum. Seu corpo é o veículo que te levará aonde quer chegar. Você pode ter grandes sonhos, mas se sua energia for baixa, se estiver sempre cansado, se descuidar da sua saúde, o preço será cobrado mais cedo ou mais tarde. O sucesso exige vitalidade. Não há como dar o seu melhor se você se alimenta mal, se nunca se exercita, se ignora a importância do descanso. Não se trata de estética, e sim de funcionalidade. Um corpo forte sustenta uma mente forte. A disciplina que você aplica no seu corpo reflete em todas as áreas da sua vida. Você está cuidando do motor que vai te impulsionar ou está o desgastando com hábitos que só te enfraquecem. Suas relações são um reflexo de quem você é. Não importa a quantidade de pessoas ao seu redor, mas a qualidade dessas conexões. Cercar-se de pessoas que te desafiam, que te inspiram a crescer e te incentivam a sair da sua zona de conforto é essencial, mas mais importante ainda é se tornar essa pessoa para os outros. Se suas relações são conflituosas ou se sente que as pessoas ao seu redor te puxam para baixo, pergunte-se: o que estou projetando? Relações não melhoram quando exigimos mais dos outros, mas quando exigimos mais de nós mesmos. Quer respeito? Seja uma pessoa respeitável. Quer lealdade? Seja alguém em quem se pode confiar. Quer apoio?
Aprenda a dar sem esperar nada em troca. A qualidade das suas relações é um reflexo direto da pessoa que você se tornou. O dinheiro não é tudo, mas a falta dele pode tornar tudo mais difícil. Seus hábitos financeiros determinam o seu futuro econômico. Se você gasta sem controle e não aprende a administrar, ou nunca investe na sua educação, sempre estará correndo atrás do dinheiro, em vez de fazê-lo trabalhar para você. Não importa apenas quanto você ganha, mas como você lida com o que tem, você economiza ou gasta impulsivamente, se educa financeiramente, ou repete os mesmos erros. A verdadeira liberdade não é ter mais dinheiro, é saber administrá-lo. Aprenda sobre investimentos. Elimine dívidas desnecessárias. Desenvolva a habilidade de gerar renda de forma estratégica. Não se trata de trabalhar mais, mas de trabalhar de forma mais inteligente. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro sucesso não está no externo, mas no interno. Seca dizia que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais do que realmente precisa. O equilíbrio é essencial. Se você tem uma mente forte, mas um corpo fraco, faltará energia. Se tem boa saúde, mas relações tóxicas, o estresse te destruirá. Se tem boas relações, mas problemas financeiros, a pressão te consumirá. Todas as áreas estão conectadas. Se você negligencia uma, todas as outras acabam sendo afetadas. Olhe para sua vida com honestidade e pergunte-se: o que estou deixando de lado? Onde preciso melhorar? Resolver de uma vez, mas precisa começar de algum lugar. Talvez seja a hora de fortalecer sua disciplina mental. Talvez seja o momento de cuidar melhor da sua saúde. Talvez precise se cercar de pessoas que te elevem, ou quem sabe aprender a lidar melhor com o dinheiro. O importante é não adiar mais o sucesso. Não está na perfeição, mas no progresso contínuo todos os dias. Você tem a chance de fortalecer esses pilares. O que importa não é onde você está agora para estar indo. A vida é um processo de construção. E cada escolha que você faz é um tijolo a mais na estrutura do seu sucesso. Certifique-se de estar construindo sobre uma base sólida. 14. Pare de andar em círculos. Pare de andar em círculos. Tenha um plano para seu crescimento. Se você não tem um plano, está à deriva. Não importa o quanto deseja mudar. Se não souber exatamente para onde está indo, qualquer caminho parecerá correto, e você perderá tempo com coisas que não te levam a lugar nenhum. A diferença entre quem avança e quem fica estagnado não está no talento, na sorte ou na inteligência. A diferença está na clareza. O que você quer conquistar, como pretende chegar lá? Quais são os passos concretos para alcançar esse objetivo? Sem respostas claras, você não está construindo. Está apenas sonhando. Metas vagas não funcionam. Quero melhorar. Melhorar o quê? Quero ser bem-sucedido. O que isso significa para você? Quero estar. Em forma, que nível deseja alcançar? Se suas metas são ambíguas, seu esforço também será. Defina números. Defina prazos. Defina ações específicas. Se sua meta é conquistar independência financeira, quanto dinheiro precisa ganhar? Como vai gerar essa renda? O que pode começar a fazer hoje para chegar mais perto disso? Se seu objetivo é melhorar sua saúde, que hábitos você precisa mudar agora sem um plano? Suas metas são apenas sol no ar, e não basta escrever objetivos. Você precisa de um sistema. A maioria das pessoas estabelece resoluções no início do ano e as esquece em poucas semanas, porque nunca as transforma em hábitos. O sucesso não vem de grandes saltos, mas de pequenos hábitos repetidos todos os dias. Se você quer expandir sua mente, o que está lendo diariamente? Se quer um corpo mais forte, como está se alimentando e se exercitando profissionalmente? Quais habilidades está desenvolvendo? Agora, o estoicismo ensina que não controlamos tudo ao nosso redor, mas controlamos nossas ações. Epicteto dizia que o que importa não são as circunstâncias, mas como reagimos a elas. Talvez você tenha mais obstáculos do que os outros. Talvez tenha menos oportunidades. Talvez esteja começando do zero, mas a pergunta é:
O que você está fazendo com o que tem um plano sólido te mantém no caminho, mesmo quando as coisas não saem como esperado. Faça uma lista das suas metas para os próximos 5 anos. Mas seja realista. Não pense apenas no que gostaria de ter, mas no que está disposto a trabalhar para conquistar. Agora divida essas metas em objetivos menores. Se quer aprender um idioma em 5 anos, o que pode fazer este ano para avançar? Se deseja estabilidade financeira, que mudanças pode fazer este mês para administrar melhor seu dinheiro? Grandes transformações são o resultado de pequenas escolhas e não basta criar um plano e esquecê-lo. Acompanhe seu progresso se perceber que não está avançando. Ajuste sua estratégia. Não se frustre se as coisas não saírem como o planejado. O plano não é rígido, é uma bússola. O importante não é seguir o plano à risca, é não perder a direção. A diferença entre quem conquista suas metas e quem não conquista não está no desejo, na intenção ou na motivação. Está na ação. Inspirar-se. É fácil escrever grandes objetivos também. Mas a inspiração some rápido. O que te faz avançar não é a empolgação do momento. É a disciplina de agir. Mesmo quando não tem vontade, se realmente quer mudar, precisa de um compromisso consigo mesmo. Ninguém vai te entregar um plano perfeito. Ninguém vai te motivar todos os dias. É você quem precisa se levantar e dar o próximo passo. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que pareça insignificante. Mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. Então pergunte-se agora o que você fez hoje para se aproximar da vida que deseja ter daqui a 5 anos. Se a resposta for nada, então é hora de mudar. Pare de esperar pelo momento certo. Ele não existe. A melhor maneira de prever o seu futuro é construí-lo dia após dia. 15. Pequenas ações criam grandes mudanças. Há pequenas ações criam grandes mudanças. Qualidade da sua vida não é definida pelos grandes momentos, mas sim pelo que você faz todos os dias. Não são as promessas que você faz para o futuro, nem os sonhos que você mantém na mente. O que realmente constrói seu destino são as pequenas ações que você repete constantemente, os hábitos que pratica quando ninguém está olhando, as decisões automáticas que toma sem perceber, a forma como organiza suas manhãs, tardes e noites. É isso que define seu sucesso ou seu fracasso. Não se trata de esperar por oportunidades gigantes. Se trata de transformar o comum em algo extraordinário. A diferença entre quem cresce e quem fica estagnado não está na sorte nem nas oportunidades. Está na forma como cada um lida com o dia a dia. Ninguém se torna bem-sucedido da noite para o dia. Grandes mudanças são construídas com pequenas melhorias diárias. Talvez pareça insignificante fazer 10 minutos de exercício, ler algumas páginas antes de dormir, acordar e dormir no mesmo horário. Mas essas pequenas ações acumuladas ao longo do tempo. O estoicismo ensina que a disciplina não deve ser praticada apenas nos grandes desafios, mas também nos pequenos hábitos da vida cotidiana. Seneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dura, mas sim como a interpretamos e a forma como interpretamos. Nossa vida está diretamente ligada às nossas rotinas. Você não pode esperar um grande destino se não cuida dos pequenos hábitos que te levam até ele. Então olhe para seu dia, a como você comeia sua manhã. Acorda com energia, ou já começa o dia com preguiça, toma o controle do seu tempo, ou se deixa levar pela inércia, se alimenta bem, ou sempre escolhe o mais fácil e rápido. Cada detalhe conta, cada escolha diária, ou te aproxima do seu objetivo, ou te afasta dele. Se você melhora, sua rotina diária melhora sua vida. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa de um lugar. Talvez seja se alimentar de forma mais equilibrada. Talvez seja começar a se movimentar mais. Talvez seja parar de perder tempo com distrações que não agregam nada. Não precisa ser perfeito, só precisa ser um pouco melhor do que ontem. A chave está na consistência.
Não adianta fazer um grande esforço por um único dia e depois desistir. O verdadeiro progresso vem das pequenas melhorias diárias. A pessoa que você é hoje é o reflexo das escolhas que fez nos últimos meses e anos, e a pessoa que você será amanhã depende do que você decidir fazer a partir de agora. Não subestime o poder das pequenas mudanças. Um hábito de 5 minutos pode transformar sua vida. Uma simples mudança na alimentação pode melhorar sua saúde no longo prazo. Escolher levantar com intenção em vez de preguiça pode definir a energia de todo o seu dia. Então pergunte-se agora: qual rotina eu posso melhorar? Qual pequeno ajuste posso fazer para tornar minha vida mais produtiva? E não espere pelo momento perfeito. Comece hoje, melhore o que pode ser melhorado e transforme isso em parte do seu estilo de vida. Porque no fim das contas, são as pequenas ações diárias que constroem uma vida extraordinária. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comente, gratidão. Assim saberei que assisti até final. Ainda não inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria RIS, para que você continue aprendendo. Até a próxima.